A gente vai falar agora sobre trens de engrenagens, que são sistemas mecânicos de transmissão de potência usando engrenagens. O pessoal do Baja, por exemplo, conhecem bem o termo powertrain, que seria trens de força ou trens de potência. E agora a gente vai tratar de trens de engrenagem, que seria do inglês gear train, né, que são sistemas que têm essa finalidade de transmissão de potência, porém usando engrenagens. E aqui a gente vai ver não só como calcular a relação de transmissão de engrenagens em um sistema que já existe, como também algumas heurísticas para determinar qual seria uma boa relação de transmissão para um sistema que a gente fosse criar, por exemplo. Então vamos lá. Considere uma engrenagem e movendo outra engrenagem e mais um. Então vamos lá. Então a equação de roxo aqui. Eu tenho n de I mais 1, onde esse n minúsculo seria a velocidade angular. Geralmente, quando a gente usa esse n minúsculo, a gente se refere à velocidade angular em revoluções por minuto. E aí, quando usa o ômega, seria uma velocidade angular em radianes por segundo, por exemplo. Vai ser igual ao módulo. Depois eu coloco o módulo por fora. De NI sobre N e mais 1 vezes o NI. Beleza? Então, se eu tiver a velocidade da engrenagem I, eu consigo obter a velocidade da engrenagem I mais 1 por essa relação aqui. Número de dentes, esse N maiúsculo é o número de dentes, é o número de dentes da engrenagem I dividido pelo número de dentes da engrenagem I mais 1. Lembrando que a velocidade da engrenagem é a mesma velocidade do eixo. Então, se eu quiser saber a velocidade de um eixo a partir de uma relação de engrenagens, eu consigo saber também. E aí, outra maneira de descrever essa equação é usando os diâmetros primitivos. Então, eu tenho essa mesma relação, só que no lugar de n eu uso di mais 1. di e di mais 1. Tá? Deixa eu escrever aqui. Nesse caso, o meu n, vou colocar uma setinha que eu acho melhor, é a velocidade em revoluções por minuto
O N é o número de dentes. É que a mesa digitalizadora está só fugindo aqui. E o D é o diâmetro primitivo. Essa equação aqui ela é uma equação bem geral e se aplica a qualquer par de engrenagens, seja ela cilíndrica de dentes retos, cilíndrica de dentes helicoidais, engrenagens cônicas, sem fim, etc. Então deixa eu escrever isso aqui. A equação acima se aplica a qualquer par de engrenagens. Seja cilíndrica de dentes retos, vou escrever CDR, cilíndrica de dentes helicoidais, CDH, cônicas, sem fim, o TSF, e assim sucessivamente. Por que a gente usa esse módulo? Quando a gente trata de engrenagens, a gente sabe que, quando eu faço essa relação de engrenagens, eu mudo a velocidade. Uma vai estar girando agora no sentido contrário. Isso é verdade, porém só é válido matematicamente quando eu trato de engrenagens cilíndricas de dentes retos ou de helicoidais onde os eixos têm a mesma direção. O que acontece? Se eu estiver tratando, por exemplo, de engrenagens cônicas, né, eu tenho os eixos lá que se interceptam, as direções dos eixos são bem diferentes. Então não faz sentido eu dizer que uma direção é menos a outra, porque simplesmente uma direção pode ser 45 graus da outra, né? E se eu tiver o sem fim, isso termina fazendo menos sentido ainda. Beleza? E aí por isso a gente termina usando esse valor absoluto, usa o módulo, que a gente trata isoladamente da relação de velocidades e não da direção. Então deixa eu escrever alguma coisa nesse sentido aqui. No caso de CDR e CDH de eixos de mesma direção, podemos deduzir facilmente
a rotação final. Se eu estiver tratando, por exemplo, de pares sem fim, e CDH cruzadas, nesse caso fica muito mais difícil de definir. Então são mais difíceis de se definir. Aí pessoal, esse S aqui ficou parecido com esse da Sadia, né? Então vamos lá. Considere o seguinte trem de engrenagens. Pronto. Deixa eu colar uma figura aqui. Esse é um exemplo que tem no livro. E aí, supondo que a gente sabe essa velocidade n2 e quer determinar a velocidade n6, né? Perceba aqui que eu tenho esse acoplamento de 2 para 3, de 3 para 4 e de 5 para 6. Então vamos lá. Ó, eu quero saber o N6, né? E aí eu vou partir desse N2. Primeiro eu vou encontrar o N3. Então, o N3 vai ser N2 vezes N2 sobre N3. Então, isso aqui seria o meu N3. E aí, tendo N3, eu vou para N4. N4 é N3 sobre N4. Ó, eu estou aqui nesse eixo, né? Minha velocidade N2. Para vir para esse eixo 3, eu multiplico pela relação N2 sobre N3. E agora eu estou aqui no 3, eu quero vir para o 4. Do 3 para o 4, eu estou engatando aqui a engrenagem 3 com a engrenagem 4. Então eu tenho essa relação N3 sobre N4. E aqui, o que é que eu tenho? O meu N4. E aí, para ir, a velocidade do 4 é a mesma do 5, que estão no mesmo eixo, né? As engrenagens estão no mesmo eixo, então tem a mesma velocidade. Então, para eu ir do 4 para o 6, deixa eu colocar aqui 4 igual a N5.
E aí, para eu ir do 5 então para o 6, eu vou multiplicar por n5 sobre n6. Beleza? E aqui eu chego no final, no meu n6. Então, em relação à velocidade, perceba que a cada engate aqui, né, cada acoplamento, eu tenho uma mudança de velocidade. Eu começo com essa velocidade assim, eu venho para cá, aí no 4 eu volto para a velocidade primeira, 4 e o 5, e no 6 eu mudo novamente. Então, nesse caso que a gente consegue especificar uma relação entre N2 e N6 de velocidade em termos de positivo e negativo, né, que as velocidades são opostas. Aqui a gente poderia dizer, mudei a cor, que N6 é igual a menos N2 vezes essa relação toda de transmissão. E no final das contas, se a gente deixar separado, eu vou ter menos N2 sobre N3, N3 sobre N4 e N5 sobre N6. Isso tudo vezes o meu N2. Então, pessoal, é comum eu ter nos eixos intermediários, né? Não no inicial e no final, mas nos eixos intermediários eu ter duas engrenagens, como é o caso aqui, né? Diferente desse aqui. Por quê? Perceba que nesse eixo aqui eu tenho uma relação de 3 para 4 e aqui de 5 para 6. E aí eu tenho ao todo essas duas relações de transmissão, né, que vai me dar no final uma velocidade x, por exemplo. Se eu só tiver um eixo, o que acontece? Eu passo de 2 para 3, de 3 para 4. Mas quando eu vou analisar essa passagem, o que eu vejo? Que eu vou ter 3 embaixo e em cima. Termina que eles se cancelam. E isso seria a mesma coisa de eu estar acoplando N2 a N4. Então essa engrenagem 3 em termos de velocidade é como se ela não tivesse aqui. Seria a mesma coisa de eu estar acoplando diretamente o 2 ao 4. Mas essa engrenagem tem geralmente uma função, quando ela existe, que é justamente de inverter a velocidade. Ela termina que ela não causa nenhuma alteração na transmissão, na relação de transmissão, porque ela vai se cancelar, mas ela vai mudar a velocidade. E é esse tipo de engrenagem aqui que se usa para dar a marcha ré, né? Uma engrenagem intermediária sozinha que altera a velocidade para o eixo de saída girar no contrário do motor, a direção contrária do motor. Então deixa eu escrever isso aqui. Antes vou afastar aqui um pouco mais para a esquerda, para baixo. Vamos lá. Como N3 é intermediária,
seu N se cancela. Só interferindo na direção da rotação. Pronto. Seguindo aqui, tem uma regrinha que facilita um pouco, é que em cima eu tenho as engrenagens motoras, embaixo eu tenho as engrenagens movidas. Então, se minha potência está vindo aqui de 2, né? Minha engrenagem 2 vai ser a motora, a engrenagem 3 a movida. Já nesse eixo aqui, o próprio 3 vai ser o motor e o 4 vai ser a movida. Em seguida, a minha 5 vai ser a motora e a minha 6 vai ser a movida. Então, as motoras são N2, N3, N5 e as movidas são N3, N4 e N6. E aí eu consigo definir esse que é chamado valor de trem, essa relação de transmissão total, como sendo o produto dos N motores dividido pelo produto dos N movidos. Beleza? E o 3 termina se cancelando porque ele é tanto motor como movido. Então deixa eu escrever isso aqui. Observe que N2, N3 e N5 são motoras e N3, N4 e N6 são movidas. Logo, definimos o valor de trem como aqui é igual ao produto dos N motores dividido pelo produto dos N movidos. Subir aqui mais um pouquinho. Pronto. Vou botar aqui de verde, onde esse é o valor de trem.
Em se tratando de eixos paralelos, eixos que têm a mesma direção, nesse caso a gente consegue inferir se a velocidade de entrada gira no mesmo sentido da velocidade de saída ou no sentido oposto. E aí esse valor de trem, vai assumir um valor positivo quando a última engrenagem rodar no mesmo sentido que a primeira e negativo se for o caso contrário. Então vamos escrever isso também. Em se tratando, subir um pouquinho. De eixos paralelos, teremos E positivo quando a última engrenagem rodar ou girar, né? Vou botar girar no mesmo sentido que a primeira, e negativo, o valor de E vai ser negativo no caso contrário, que é o caso da última engrenagem girar no sentido contrário da primeira. Deixa eu ver isso aqui. Em se tratando de eixos paralelos, teremos E positivo quando a última engrenagem girar no mesmo sentido que a primeira e negativo caso contrário. Terminar botando isso aqui de roxo. Então, nesse caso, eu vou conseguir inferir uma relação que não precisa daquela usar os módulos como a gente estava usando aqui, né? Essa equação que se dá por valores absolutos. Se forem eixos paralelos, eu consigo definir, por exemplo, uma positividade. Pronto. Eu vou botar algumas observações que são bem importantes. São algumas heurísticas. Ó. A primeira é o seguinte: como uma diretriz, um valor de transmissão da ordem de 10 para 1, tendo no máximo 10 para 1, ele dá um resultado mais compacto se a gente usar só um par de engrenagens, né? Só um estágio. Se a gente quiser algo maior do que 10 para 1, por exemplo, 30 para 1, aí eu tenho um resultado mais compacto usando dois estágios, né?
2 pares de engrenagens, 3 eixos. Então, fica mais compacto porque 30:1 é uma redução muito grande para eu fazer de um par de engrenagem só. E aí termina que vai ter uma engrenagem que vai ficar muito grande. E aí eu vou ter minha caixa de redução, por exemplo, muito grande. Eu consigo que ela fique mais compacta utilizando 2 estágios, né? Fazendo uma redução, digamos, se eu quero uma redução de 64, aí eu faço uma redução de 8, depois uma segunda redução de 8, e aí minha redução total vai ser de 64, beleza? Então deixa eu escrever isso aqui como diretriz um valor de transmissão de até 10:1 pode ser obtido por um par de engrenagens. Acima disso, podemos obter um resultado mais compacto com pares adicionais de engrenagens. Eita. De engrenagens. A regra é que 10:1 eu faço com a engrenagem, né? Então, se eu quero entre 10 e 100, que é o caso de 10 vezes 10, eu vou usar 2 engrenagens. Se eu quero entre 100 e 1000, 3 engrenagens, né? 3 reduções. E assim por diante, né? Múltiplos de 10. Então, por exemplo, para 2 estágios, eu vou ter no máximo uma redução de 100:1. E assim por diante. Outra diretriz muito importante
é que quanto mais próximos forem os valores de transmissão, as reduções ou multiplicações, se eu tenho, por exemplo, duas reduções consecutivas, se elas forem de valor próximo, isso ajuda na compacidade, ajuda a deixar mais compacto. É, por exemplo, o caso aí que quero fazer uma redução de 60. Aí eu faço uma de, digamos, 20 e depois uma de 3. Só que aí essa de 20 vai ter uma engrenagem muito grande envolvida. Então é melhor eu fazer de valores que são mais próximos. Beleza? Então, fica muito certo se eu tiver um número que é uma raiz, por exemplo, 36. Aí eu faço uma redução de 6, outra de 6, né? Isso ajuda bastante. E termina deixando no final o resultado mais compacto. Usar estágios de transmissão com valores próximos ou iguais ajuda na compacidade. Pronto.